Olá, pessoal, eu sou Tatiana, bem-vindos ao meu canal Conexão Essencial. Hoje nós estamos aqui em mais uma entrevista do Chá das 5 e com meu amigo querido Wesley, Wesley Miranda Marques. Wesley é uma pessoa realmente muito querida, ele vai se apresentar para vocês, mas o que eu posso falar do Wesley é que todas as vezes que eu passo uma coisa difícil, né, que para mim é complicada de enfrentar, eu me lembro da história de vida do Wesley. E o tema da nossa conversa hoje é sobrevivência, resiliência e psicodrama, porque nós somos psicodramatistas, né, Wesley? E aí, se apresenta, conta quem você é, o que você faz. Enquanto isso, eu vou tomar meu chazinho aqui. Muito boa tarde para todos. Que esse chá que a Tati me convidou. Muito prazer, meu nome é Wesley Miranda, eu sou psicólogo, sou psicodramatista, terapeuta comunitário e bailarino. Atualmente não ando dançando como eu gostaria, mas eu ainda me considero bailarino. Que mais que é importante dizer? Hoje eu trabalho no consultório, na clínica. A grande maioria do meu público são crianças e adolescentes. Gosto muito do que eu faço. Atualmente também estou fazendo alguns trabalhos em psicoterapia de grupos e desenvolvimento de pessoas. Uau! Wesley, me fala uma coisa. Você está fazendo psicoterapia de grupos presencial, com máscara, online? Como é que está funcionando o grupo? Não, então, eu falei isso, mas atualmente, antes da pandemia, né, a gente teve que interromper temporariamente, porque foi um trabalho muito inusitado que eu fui convidado para poder desenvolver e foi um grande desafio para mim. Mas a gente fez 2 encontros, o último foi dia 21 de março, e depois a gente precisou interromper por conta da gravidade da pandemia, né? Estou até pensando de fazer essa proposta mesmo, de a gente tentar fazer online, pelos aplicativos. Vamos ver como que eles recebem essa proposta. Ó, se precisar de alguém, conte comigo. Eu topo. Eu acho o máximo isso, né? Porque faz parte dessa conversa, da gente saber como é que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai fazer as coisas que a gente gosta de fazer num ambiente que tem que ser totalmente diferente do que a gente estava acostumado, nossa zona de conforto, né? Wesley, por curiosidade, o que você está tomando de chazinho aí? Nina, então, eu gosto muito de... Não é que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto muito do chazinho que você fez para mim uma vez, de hibisco, que eu nunca esqueço desse chá, tudo que ele é gostoso. De vez em quando a secretária lá da clínica faz ele para nós. Mas aqui em casa, eu faço muito chá de limão com gengibre e hortelã. E aí eu fiz aqui para poder me acompanhar hoje. Que delícia! Ó, vou te dar a receita do meu chá. Nessa caneca linda que eu ganhei da minha cunhada, Renata, muito obrigada. Eu coloquei água morna, certo? Eu coloquei uma colherinha de óleo de coco, porque eu estou usando essa mistura de óleo essencial, chamada Zengest. Aliás, eu falei dela para você outro dia, estou te devendo umas gotinhas. Eu sou uma compartilhadeira, compartilhadora, acho que fica melhor. Então, eu depois vou levar as gotinhas, promessa dívida, tá bom? Então, assim, o sabor são condimentos, né? Então, tem anis, tem erva doce, combina super bem com chá de hibisco, tá? Então, Que legal. tem o hibisco aqui, depois eu levo para você também, né? De máscara, tudo higienizado, tudo direitinho. Wesley, eu comecei essa conversa falando que eu admiro muito a sua história de vida, certo? Eu queria te deixar à vontade para falar aquilo que tiver ao coração sobre como você é um sobrevivente. Você é um vencedor, você é um sobrevivente, sabe? Como você conseguiu chegar até aqui? O que você acha importante falar? Em que parte, assim? Então, como são coisas muito pessoais da sua vida, né, sua história de vida, infância, né, tudo que você teve que vencer praticamente sozinho, e como você foi encontrando pessoas ao longo do caminho, né, que te ajudaram, e você tem esse poder de conectar-se com as pessoas.
E essa é uma proposta desse canal. Esse canal para mim é mais do que um canal de YouTube. Esse canal para mim é um projeto de vida. Então, eu me lembro de cenas de você sofrendo acidentes graves, certo? E numa condição muito complicada, e ainda assim conseguiu vencer. Então, assim, em situações que outras pessoas entrariam em desespero e falam assim, poxa, eu não tenho a quem recorrer, de repente alguma coisa acontecia na sua vida e você conseguia sair dessa. Então, acho que é mais essa história de como você venceu todos os obstáculos que a vida colocou no seu caminho. Aí você revela o que você sentiu vontade, certo? Tá, então vamos lá. Você falando aí, esses dias eu me lembrei de uma questão, até do nosso processo mesmo de psicoterapia. E aí eu lembrei da Nice, né, nossa amiga das danças circulares. E eu lembro que ela falava que ela era muito otimista, que ela sempre buscava ver o lado bom das coisas. E eu pensava, nossa, eu precisava tanto desenvolver isso também em mim. Depois eu fui pensar, e não, eu já tinha isso em mim. Só que eu não sabia identificar que era isso, né? Eu dava outros nomes, eu falava que era resiliência, eu falava que era espontaneidade. Só que para você ser resiliente, para você ser espontâneo, você precisa ver o lado bom das coisas, né? E depois eu fui olhando para a minha história, olhando para as minhas vivências, né? Que você foi falando aí um pouquinho. Eu acho que uma das grandes coisas que me ajudou a passar por tudo isso foi acreditar por todas as dificuldades que eu passei, por todas as situações complicadas, eu nunca deixei de acreditar. E uma das ferramentas muito importantes que não me fez deixar de acreditar foi a arte. Né? Eu, muito cedo, muito criança, eu aprendi a dançar e a principal ferramenta, o instrumento de conexão com o mundo foi a arte. Então, muito cedo, eu aprendi a me conectar com as pessoas dançando, através do movimento, né? Através da dança. Eu tive a sorte de ser uma criança, de estudar numa escola onde tinha muitos projetos culturais. E eu me envolvi com teatro, com dança, eu tinha 9, 10 anos. E a arte sempre foi um ponto muito importante na minha vida, que não me fez deixar de acreditar que poderia ser, que eu poderia viver coisas melhores, que eu poderia ter um futuro melhor. E eu lembro que depois, com 14 anos, não, com 14 anos não, antes, com 11 anos, quando os meus pais se separaram definitivamente, né? Eles tiveram um relacionamento muito conturbado, diversas separações, entre idas e vindas, mas com 11 anos eles se separaram de vez. E foi um momento muito difícil, eu era muito novo, eu tinha 11 anos, meus irmãos tinham 13 e o outro 15, né? Nós somos 2 anos de diferença de cada um. E a gente ficou sozinho, né? Meu pai seguiu o rumo dele, minha mãe seguiu o rumo dela, e a gente seguiu sozinho. E olhando para trás, eu pensei, lá naquele momento, a vida me obrigou a ser resiliente. A vida me obrigou a dar respostas novas. Da forma que eu dava conta, eu fui dando, né? Eu dançava, eu cantava, eu encenava, eu encontrava na arte uma forma de canalizar tudo aquilo que eu estava vivenciando, né? E não desacreditar, porque se eu desacreditasse, eu iria me entregar pelas adversidades da vida, né? Então, mas eu fui trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar, na verdade, bem antes, né? Às vezes eu conto isso, as pessoas não acreditam. Com 5 anos de idade, eu vendia coxinha na rua. Eu pegava uma caixinha de isopor cheia de coxinha e ia vender na rua. Sempre trabalhei muito pequeno. Então, você não repara não, mas a sua história me faz chorar. Desculpa, sabe? Então, assim, gente, é como diz aquele apresentador famoso, quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, a hora que o Wesley falou que foi a arte, a forma que ele encontrou de se conectar com o mundo, aí não consegurei, gente. Já estou assim, meio que brilhando em lágrimas, porque é super emocionante. E foi, porque assim, né? Eu poderia ter, hoje quando as pessoas me veem, principalmente as pessoas que me conhecem desde quando eu era criança, né, daquela época, as pessoas falam, nossa, assim, é muito bom te ver hoje sabendo
da sua história e ver onde você está chegando, onde você chegou, né? Eu trabalhei, eu queria chegar agora, com 15 anos eu comecei a trabalhar numa ótica lá em Tutaba, de uma mulher lá que me conhecia desde a barriga da minha mãe. Então, assim, ela acompanhou todo o processo e ela fala assim, nossa, eu sou muito orgulhosa hoje de saber que eu te conheci, de saber que eu participei da sua vida em algum momento, né? Que eu tive alguma contribuição, nem que seja mínima. E eu lembro dos meus professores, eu lembro que a educação, eu gostava muito de estudar. Hoje eu vejo esses meninos que têm tanta dificuldade de ir para a escola, de estudar. E aí revendo assim a minha infância, eu era uma criança que gostava muito de ir para a escola, de estudar, apesar de todas as dificuldades financeiras, econômicas, de não ter muito recursos, de não ter muito material, mas eu gostava muito de aprender, de ir para a escola, de aprender arte, de aprender português, matemática e tal. E eu acreditava que pela arte poderia ser diferente, porque eu via a história da minha mãe, muito sofrida, meu pai meu pai não sabe ler até hoje, não teve acesso à educação, teve que trabalhar muito cedo, então trabalhava sempre em trabalhos muito pesados, não teve acesso a oportunidades diferentes. Então, aí foi, né? Com 17 anos, eu conheci um projeto lá em Tutaba, eu morava em Tutaba, né? E esse projeto me deu a oportunidade de ter acesso ao balé clássico profissional. Até então eu fazia aulas de dança em Tutaba, mas não era profissional, era com pessoas que compartilhavam aquilo que sabiam, né? E aí foi uma parceria entre uma escola de dança profissional aqui de Uberlândia que foi para Ituiutaba. E nesse projeto eu vi uma oportunidade de aprender mesmo, sabe? E aí eu me dedicava tanto, era uma vez na semana só, mas eu me dedicava tanto que aí chegou no final do ano eu recebi uma bolsa para mim vir fazer um curso de verão aqui, nas férias em janeiro. E eu vim sem conhecer ninguém. Eu lembro que foi um desafio tão grande que eu nunca tinha vindo para Uberlândia. Eu com 18 anos, isso foi no final do ano já, ia fazer já 18 anos, e nunca tinha saído de Ituiutaba. Nunca tinha ido numa cidade vizinha, que é que Uberlândia, tão próximo, né? E aí eu vim para cá, na casa de uma amiga, na casa da irmã de uma amiga que era minha vizinha lá, que me cedeu a casa. Enfim, eu vim, fiz o curso, me dediquei tanto. Só que aqui eu me deparei com muita dificuldade, porque era uma escola muito profissional. E até então eu não tinha esse preparo. Então, eu vi aqui os alunos muito bons, fazendo coisas espetaculares. E eu tinha a força de vontade, mas eu não tinha a técnica. Eu falei, nossa, então eu vou dar o máximo de mim. Eu fiz 15 dias, dei meu sangue. E no final, a diretora da escola me chamou e falou, olha, eu gostei muito da sua dedicação, da sua entrega. Se você quiser, eu te ofereço a bolsa de estudos para você vir para cá. E, nossa, aquilo para mim era tudo que eu queria ouvir na vida, né? Eu voltei para Ituiutaba com muito a cabeça borbulhando, assim, de sonhos, de vontades, mas sabendo também de todas as dificuldades que eu encontraria. Mas aí eu peguei, nessa época eu ainda trabalhava nessa ótica, trabalhei nessa ótica 4 anos, e eu conversei com o pessoal lá, pedi para eles fizerem um acordo comigo, e eles fizeram. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, conversei com meu pai, que na época eu morava com ele, falei, olha, eu vou em busca do meu sonho. Eu acredito que esse sonho vai me levar longe. Eu acredito no meu potencial, eu acredito na minha força de vontade, eu sei que eu sou capaz e eu vou. Só que não foi fácil, né? Assim, até de emocionar ainda falar sobre isso. Ele pegou e falou para mim, olha, você quer ir, pode ir, mas não conte comigo. Aí eu vim com a força e coragem. Não foi fácil os primeiros meses, até me adaptar, chegar aqui em uma cidade grande. Na época, Uberlândia tinha 600 mil habitantes, né? 500 mil habitantes mais ou menos. E eu não conhecia nada, pegar 3 ônibus para chegar nos lugares, totalmente perdido. Via os prédios assim, ficava alucinado, né? Menino bobo.
E aí foi. No ano seguinte, eu sofri um acidente. Eu comecei a me dedicar, eu fiz 4 anos de balé em um, para você ter uma ideia. Tanto que foi assim um movimento muito pesado, né? Assim, eu me dediquei muito, fazia 3 aulas direto, depois ensaiava e tal. E aí, com isso, no ano seguinte, a escola recebeu uma oportunidade com um deputado lá de fazer um projeto de lei de incentivo federal. Era um projeto muito grande, e aí ela me deu a oportunidade de trabalhar nesse projeto. Aí isso apareceu em janeiro, só que o projeto ia começar em março. No finalzinho de janeiro, eu sofri um acidente. Eu estava no centro da cidade, fui atropelado por um ônibus, foi um acidente muito grave. Eu fiquei um mês de cama, sem poder mexer. Eu dei entrada no hospital com traumatismo craniano. Foi uma situação bem, bem grave. Só que parece que tudo tem um propósito, né? Porque eu me recuperei tão rápido que com um mês e meio, eu já estava muito bem, o meu rosto já estava todo cicatrizado, eu já não sentia mais dores. E aí, em meados de fevereiro, quase no finalzinho de fevereiro, eu voltei para a escola, voltei a fazer aula. E aí, eu peguei o cargo, peguei a oportunidade e fui dar aula, lá no Morumbi. Fui dar lá onde você trabalha hoje. Eu fui dar aula lá, e isso há uns 8, 9 anos atrás. E minha primeira experiência, né? Eu fui dar aula, fui passar para outras crianças um pouquinho do que eu aprendi. Só que o que foi tão significativo disso, que eu levo essa experiência para o resto da minha vida, porque lá eu lidei com crianças muito carentes financeiramente e principalmente emocionalmente. Crianças de pais separados, crianças que eram criadas pelos avós. E o que eu quero mais importante dizer de tudo isso foi que nesse projeto eu consegui levar para essas crianças a capacidade de sonhar, que eu vi que era muito perdido ali. Ninguém acreditava neles, eram muito desacreditados, não tinha investimento. Muitas crianças iam lá para esse projeto para poder comer, que não tinham o que comer em casa. Então, a arte, a dança, foi um instrumento de mostrar para eles que tinha uma possibilidade, que tinha lá no fundo uma oportunidade de fazer diferente, que através da arte eles poderiam ter um futuro um pouquinho melhor. Mesmo que no futuro eles não fossem bailarinos profissionais, mas que o pouquinho que eu pudesse aprender, ensinar para eles ali, seria um instrumento de ressignificação para a vida, de disciplina, de contato com o corpo, de artisticidade, de entender o seu espaço no lugar, de aprender o respeito com o colega. E foi um desafio muito grande, que depois, no final do ano, esse tal deputado lá perdeu as eleições, então a verba diminuiu. A gente custou encerrar o projeto, mas encerrou até o final do ano. Depois eu dei continuidade dando aula na escola onde eu trabalhava e tal. Em 2012 eu resolvi fazer psicologia. Falei, olha, eu quero fazer uma graduação. E antes, quando eu tinha pensado em fazer faculdade, eu queria fazer faculdade de dança, né? Quando eu tinha 17 anos. Aí depois, agora, quando eu pensei em fazer graduação, eu falei, não, eu não quero mais a faculdade de dança, porque por conta de mercado, enfim, várias questões. Eu pensei, o que poderia ter a ver a dança com o cuidado com o outro? Né? Porque até então eu imaginava que a dança era a minha conexão com o mundo, a minha forma de conectar com as pessoas. Então, como que eu posso oferecer esse cuidado, essa conexão com as pessoas, juntando a dança com uma outra formação? Aí eu pensei, educação física? Eu falei, não. Teatro? Pode ser. Psicologia? Aí eu fui fazer psicologia. Fui fazer psicologia. Foi um desafio muito grande, porque eu fiz um ensino médio muito fraco, né, de escola pública, com todas as dificuldades que eu já relatei. Então, eu lidei com muitas dificuldades simples mesmo, sabe? De escrita, eu não sabia escrever. Eu lembro que nos 2 primeiros períodos, as professoras, era matéria específica de psicologia, mas as professoras corrigiam nas minhas provas como escrever, ortografia, pontuação. E aí eu vi assim, nossa, eu preciso
correr atrás, né? Eu preciso... agora o prejuízo é todo meu. Aqui a faculdade não vai me esperar. Então, eu fui ler, me dediquei, entrei de cara nos livros, e aí, com o tempo, com muita dedicação na leitura, de acreditar também que a faculdade de psicologia, graduação, iria também transformar a minha vida. Iria ser uma oportunidade de aprender com tudo isso e de ter uma transformação na minha vida, de uma perspectiva diferente. Então, eu mergulhei de corpo e alma na faculdade. Eu fiz tudo que eu podia fazer. No terceiro e no quarto período, eu tentei ir para trabalhos convencionais, porque eu tinha que me manter, né? Infelizmente, eu não tinha ajuda de ninguém, né? Eu queria estudar, fazer a faculdade. Eu fiz a faculdade pelo um programa de financiamento estudantil, porque eu não tinha como pagar. E eu tinha que me manter, porque meus pais não tinham condições de me ajudar. E aí eu fui tentar trabalhar nesses trabalhos convencionais, só que aí me prejudicou na faculdade. Aí eu fiz uma escolha. Eu falei, não, eu não vou trabalhar. Eu vou viver com o mínimo, mas eu vou fazer uma faculdade bem feita. Então eu voltei a trabalhar com alguns projetos sociais, uma ONG que eu implantei projeto de dança nessa ONG, que é lá no Santa Rosa, aqui em Uberlândia. Um projeto muito bacana, que eu aprendi muito lá também. Só que o financeiro era curto, era pequeno. Mas eu falei assim, eu vou topar, porque eu vou ter mais tempo. Eu vou ter mais tempo para estudar, eu vou ter mais tempo para ir nos seminários, nos minicursos, vou ter tempo para ler, para fazer uma faculdade bem feita. E foi assim que eu fiz, até o final. Eu continuei acreditando no meu projeto, continuei acreditando na arte, na transformação que a arte poderia oferecer, e continuei me dedicando nos estudos, até terminar a faculdade. Aí, no finalzinho, eu batalhando aqui em Uberlândia, fiz aulas de dança em várias escolas diferentes, participei de vários projetos sociais, fui fazendo meu nome também como professor, né? Em 2014, mais ou menos, eu parei de dançar como bailarino. Eu fazia só para manter o corpo e para poder compartilhar isso em aula com os meus alunos, né? E aí, em 2017, me veio uma oportunidade muito boa. Eu fui trabalhar com a dança inclusiva. Eu trabalhei com uma pessoa muito respeitada aqui em Uberlândia, que já fazia um trabalho assim, que foi muito bacana, que aí eu trabalhei uma conexão com a psicologia e com a dança, que era com a dança inclusiva. A gente trabalhava com pessoas com deficiência, foi um projeto muito bonito, muito bacana. A gente rodou o Uberlândia inteiro, nas escolas, fazendo apresentações para os alunos com esse grupo de dança inclusiva. Foi sensacional. E também, nessa época, surgiu a oportunidade para me dar aula numa escola, uma escola particular. E aí eu fui dar aula de pedagogia da expressão corpórea. Era muito legal, eu fui professor, eu tinha matéria, tinha nota e tudo legal, assim, tinha um plano curricular muito interessante, assim, aprendi muito lá. As professoras, as coordenadoras, a diretora, foram muito pacientes comigo, me auxiliaram muito, foi um projeto muito bonito, a gente teve um resultado muito legal no final. E depois eu entrei para o último projeto que eu trabalhei, foi um projeto onde eu tive... eu já tinha acabado a faculdade? Eu já tinha acabado a faculdade, mas eu acabei a faculdade em 2016. Em 2017 eu ainda continuei trabalhando, dando aula de dança, nesse último projeto que eu trabalhei, que foi um projeto já que veio com um retorno financeiro, me reconhecendo como profissional. Agora você já é psicólogo, você tem uma experiência como professor de dança, como bailarino, e a gente vai te contratar para você nos auxiliar com o processo de dar aula e com o processo artístico do projeto. Foi muito legal, foi muito legal. Era um projeto bem parecido lá com aquele inicial, né? Depois eu fiquei nesse projeto 2 anos, e aí em 2018 eu decidi deixar a dança profissionalmente, dando aula, e decidi ficar só com consultório. Então, desde 2018 eu estou trabalhando só com a psicologia em consultório, com crianças, adolescentes e adultos, com foco mais com crianças e adolescentes. Eu faço oficinas, faço treinamento, eu fiz a formação em psicodrama na Casa das Cenas, né? E um pouquinho disso é isso. Então, isso não foi pouquinho, não, isso foi muito. Minimizando um pouquinho, né? Então, assim, uma história
densa, né? E assim, escutando a sua história, eu fiquei pensando assim, poxa, alguém que escuta isso que você está falando, dá a impressão assim, nossa, ele teve muitas coisas difíceis, mas ele deve ter tido algum suporte, sei lá, alguém ganhou na Mega Sena, alguém, sei lá, te deu uma casa de presente para você morar. E, assim, como é que você se virou? Quem é que te bancou durante essa trajetória toda, desde a sua infância? Você saiu praticamente sozinho de casa, sem apoio nenhum da família, certo? Me E bancou, você fala em que aspecto? Financeiro ou emocional? os dois. Ninguém. Isso. Então, por que eu fiz essa pergunta? Como eu já conheço a história, eu não queria fazer spoiler, mas é porque você sabe que eu trabalho, Ninguém. você sabe que eu trabalho com pessoas muito carentes Sim. e às vezes eu escuto dessas pessoas assim, eu não vou conseguir, eu não vou ser nada na vida porque eu não tenho suporte em casa, a gente não tem às vezes o que comer, a gente às vezes não tem o mínimo de conforto, sabe? E eu tenho plena consciência, Wesley, que a capacidade de desenvolvimento de uma pessoa não depende só dela, depende de um contexto político, depende de um contexto econômico, social, cultural, a gente tem que levar em conta a cultura, né, do local. Mas, por exemplo, se a gente fosse pensar na questão social, cultural, você, menino, dançando balé desde criança, eu suponho que você deve ter sofrido algum tipo de preconceito, certo? Muito. Então, olha só, tudo estava contra você. Né? Tudo que a gente acha que precisa melhorar para o mundo melhorar, estava contra você. Você estava sozinho, sem apoio, sem suporte financeiro, sem suporte afetivo. Você só tinha uma vontade, cara. É isso? Eu entendi errado. Não, não entendeu errado. As pessoas também me perguntam isso. O que eu consigo dizer é isso, assim. Acreditar que eu tinha sonhos, né? Eu acho que, assim, o mais importante quando eu olho para essa história é entender que eu nunca deixei de sonhar. E os meus sonhos me levavam além. Acreditar que poderia ser diferente um dia, né? E que esses sonhos era a única coisa que eu tinha para agarrar. Porque se eu não tivesse esses sonhos, o que eu iria fazer? Nada. Então eu ia me entregar à realidade e ia ficar inerte nela, ia ficar paralisado. Eu acho que é o que muitas das pessoas fazem, né? Perde a capacidade de sonhar, perde a perspectiva de vida e se entrega para a diversidade, né? Acredito que a resiliência, a capacidade de aprender com as adversidades, vem com essa coisa de não deixar de acreditar, não deixar de sonhar, não deixar de ter esperança. Assim, eu não quero falar de cunho religioso, nem desse aspecto, mas eu acredito assim que é muito uma vontade de acreditar que eu nunca estava sozinho, por mais que estivesse sozinho fisicamente, né, de uma pessoa, mas eu sabia que eu poderia chegar a lugares maiores. Não sei como, mas eu sabia. E essa capacidade assim de sempre acreditar, de até de ver o lado bom das coisas, né? Que eu não consegui identificar isso na minha história, mas depois olhando e vendo outras pessoas falando, eu consigo identificar assim que se não fosse assim, eu só ia ver o lado ruim, porque tinha muito mais lado ruim do que lado bom. Se fosse assim, eu só ia focar nas coisas ruins, né? Só ia focar no sofrimento e ia me entregar para ele. Porque eu costumo dizer muito para os meus pacientes e até para mim mesmo, uma frase do Sartre, um filósofo francês, que ele fala o seguinte: não importa o que fizeram de mim, importa o que eu faço do que fizeram de mim. E eu sei que falar isso na teoria é muito bonitinho, né? As pessoas falam, falar é fácil. Eu sei que é difícil mesmo. Mas a partir do momento que eu reconheço todos os aspectos que aconteceram, né? Tudo que eu vivenciei,
A partir desse momento que eu sei das coisas que aconteceram, eu consigo construir dois caminhos. Ou eu ressignifico, ou eu me entrego. Ou eu tomo como protagonista, eu tomo a rédea da minha história, da minha vida, ou eu sou vítima, ou eu fico como coadjuvante. E aí qual que é o dos dois? Eu sei que nem todo mundo tem recursos internos de lidar com isso, né? Assim, também não sei de onde que eu tirei esses recursos internos, porque eu não tive egos auxiliares, eu não tive apoio de mãe, de pai, para poder fazer isso para mim. Eu posso dizer que, com o decorrer da vida, eu fui tendo outros apoios, mas não apoio financeiro, né? Eu tive apoio de pessoas que foram me dando oportunidades, por exemplo, essa professora de balé, né, dessa escola, que me deu essa bolsa, que acreditou em mim, um amigo meu lá de Tiutaba também, que me trouxe para Uberlândia, que sempre me incentivou muito, sempre acreditou no meu talento, acreditou nas minhas habilidades. Na psicologia, eu tive alguns professores também que acreditavam na minha dedicação, no meu envolvimento, na minha forma de estudar, de fazer parte de tudo que eles propunham. Depois também, na Casa das Cenas, na formação, encontrei outras pessoas que acreditaram no meu potencial, acreditaram na minha forma de trabalhar. Então, eu fui tendo, sim, egos auxiliares que foram me ajudando, mas não me dando nada pronto, né? As pessoas foram me auxiliando a desenvolver os meus papéis, mas tudo sempre partiu de mim mesmo, né? Entendi. Então, eu achei interessante essa sua colocação, né? Porque se a gente for pegar noticiário, qualquer mídia, né? Qualquer tipo de mídia, né? Que tem divulgação de notícias, sejam elas verdadeiras ou não. Se a gente pega a mídia, o que a gente assiste, em geral, são notícias muito negativas, são notícias ruins, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa tomar conhecimento dos acontecimentos do mundo, mesmo os acontecimentos ruins, porque a gente precisa ter noção, né, de em que realidade a gente vive, que mundo a gente vive. Mas também acredito que a gente precisa conseguir fazer uma espécie de jejum interno, né, de dieta de negatividade, para a gente poder ter condições de deixar brotar a sementinha de um sonho dentro da gente. Tá? Então, assim, trabalhando com pessoas muito simples, né, muito humildes, de uma situação de miséria muito grande, uma situação de exclusão social muito grande, e às vezes até de violência, né, dentro de casa. Então, trabalhando com essas pessoas, eu às vezes fico pensando, meu Deus, como que eu posso ajudar as pessoas? Às vezes a sensação que a gente tem é que a gente fica amarrado, que a gente não tem o que fazer. Potente, né? Não é impotência, porque é uma miséria material e emocional tão grande, a gente se sente literalmente preso, né? Mas você acabou de me dar uma pista muito interessante, e eu vou levar mais isso para a minha vida, né? Mais esse presente que você me dá, que é tentar plantar a sementinha do sonho. Assim, ajudar essas pessoas a enxergarem um pedacinho dentro delas, sabe? Que seja um pedacinho fértil possível da gente plantar uma sementinha de sonhos, certo? Uhum. Então, assim, eu tenho tido bastante sucesso aplicando o psicodrama na atenção primária, certo? Tanto em grupo quanto individualmente, tem sido muito bacana, né? Eu acho que a gente pode depois ter um outro momento para falar mais de psicodrama, mas hoje você falou, né, alguns termos que a gente usa no psicodrama, como ego auxiliar, né? Essa pessoa que dá um suporte para a gente fazer a criação do nosso papel no mundo, até que a gente consiga, né, tocar o nosso papel sozinhos e até reinventar o papel, né, assim como você fez. E aí, para a gente encerrar, Wesley, eu queria que você deixasse, sabe assim, um direcionamento, um conselho, uma ideia para todas as pessoas que nesse momento estão diante da crise da sobrevivência, sabe? Então a gente tem um cenário do Covid-19, né, da pandemia, a gente tem um cenário de dificuldade financeira e econômica cada vez maior,
certo? Então, assim, tem muitas empresas fechando, muita gente vai precisar ficar trancada dentro de casa e, às vezes, sem ter uma fonte de renda. Então, a gente está dentro de um contexto muito desafiador para a questão da sobrevivência. Então, tirando do fundo do seu coração, sabe, o que você diria para todo mundo que está nessa circunstância? Eu diria de novo a questão de não deixar de acreditar, de não deixar de sonhar. Mas acredito que nesse momento ainda está muito mais difícil, né? Eu vou dizer de experiência própria, no início dessa pandemia, para mim também foi muito difícil. Eu estava sendo bombardeado de muitas informações, de muito noticiário, eu fiquei muito angustiado, eu fiquei muito apreensivo. E eu pensei assim, olha, eu preciso ficar bem para me cuidar das outras pessoas, para me fazer, para me desempenhar o meu propósito, para mim ter condições de não ser afetado naquilo que é mais essencial em mim, que é o sonho, que é acreditar. Então, o que eu fui fazer? Eu fui filtrar, sabe? Eu fui voltar o caminho para o estudo, para cuidar das minhas plantinhas, para um caminho interior de reflexão, de cuidar de um olhar interno, de buscar dentro de mim o que eu gosto de fazer, quais que seriam as outras possibilidades. Já dizia Jacó Levi Moreno, né? O novo nos traz um desafio imenso. Nada tão novo quanto essa pandemia que a gente está vivenciando, né? É um adoecimento mundial que é novo para todo mundo. Então agora a gente precisa dar respostas novas, reinventar, criar. Então, o que é possível no seu todo? É isso que eu digo para as pessoas. Não se cobrar demais, buscar ter um pouquinho de esperança. Então, cada um acredita numa coisa. E é importante agora, não vou falar de religião, mas de espiritualidade. O que você acredita? O que é importante para você? O que te conecta com o universo, com as outras pessoas, com os sentimentos, com as emoções? Então volta para o seu interior para não se adoecer. Filtra as informações que você vê, que você assiste, que você tem acesso. Evita discussões com as pessoas, porque agora, Tatiana, tenho visto isso aqui no consultório ou nos lugares que eu frequento, até também pelas redes sociais, os extremos, né? As pessoas estão indo para dois caminhos muito extremistas. Ou é muito preocupado, muito adoecido, ou é na negação, fingindo que nada está acontecendo. Então, o que eu diria para as pessoas é tentar fazer um movimento de equilíbrio, ficar no meio termo, né? É importante saber o que está acontecendo, não negligenciar os cuidados com você e com as pessoas que dependem de você, que você ama, mas também não ficar paranoico, né? Não entrar num adoecimento físico e mental, porque é físico e mental, né? Muitas pessoas estão em casa não podem trabalhar, ou quem precisa ir trabalhar está com a jornada reduzida, enfim, não está conseguindo fazer as suas atividades normais, como atividade física, uma boa alimentação. Então, assim, voltar para esses cuidados que são essenciais, né? Mas, além de tudo, acreditar que isso vai passar. Uma hora vai passar. Então, como que eu vou ficar quando passar? Eu vou ficar como eu me cuidar agora. E pensando no aspecto econômico, o que eu posso fazer de diferente? Eu, Wesley, sou psicólogo. Eu trabalhava esses dois últimos anos só no consultório, né? E agora? Meu público é criança. Meu público não dá para fazer atendimento online. Aliás, dá, mas eu nunca tive essa experiência. Então, está sendo tudo muito novo, tudo um desafio muito grande para mim também. E que eu estou precisando me reinventar. Porque eu preciso sobreviver mais do que nunca. A gente é autônomo, você trabalha no serviço público, você tem a sua garantia. Eu sou autônomo, se eu não trabalhar, eu não recebo. Então, eu estou passando por um desafio muito grande também. E a ferramenta que eu estou encontrando é a internet também, né? Aí eu estou me reinventando, buscando fazer aqui conteúdos para orientação de pais, conteúdos com informações de cuidado das emoções,
colocando a modalidade de atendimento online para jovens e adultos, e pensando também de buscar estudo para adaptar o atendimento com crianças também, né? Por que não? Eu imagino que deve ser um grande desafio. Ainda não fiz, mas a minha proposta é tentar fazer. Porque a gente precisa se adequar, né? Ai, ai, você fechou com chave de ouro. Olha, gente, eu e o Wesley não temos apenas o psicodrama, a psicologia e as borboletas azuis como preferência, né? Mas é incrível como a gente tem conexão, sabe? Nessa visão. Olha, eu acho que isso deve ter é um fenômeno psíquico, né? Que alguém deve explicar. Eu não consigo, mas alguém deve explicar. Mas todas as vezes que eu chego para conversar com alguém, sabe, com quem eu tenho afinidade, eu sinto assim, nossa, eu podia convidar fulano para o meu canal, para dar uma entrevista, para a gente ter um chá das 5. Wesley, é incrível que eu descubro nessa pessoa uma ressonância daquilo que eu estou sentindo. Né? Eu também estou me reinventando. E assim, o fato de eu ter um emprego que eu tenho, ele não me dá 100% de garantia. É arriscado, né? Então, assim, ninguém está seguro de nada. É verdade. E eu vejo muito as pessoas, assim, brigando. Ah, vamos abrir. Não. Vamos fechar. Não. Fecha tudo. Não. Abre tudo. Vamos morrer de fome ou vamos morrer de Covid? Né? Então, assim, eu vejo os extremos. Né? Os extremos. Mas eu não vejo, por exemplo, ninguém pensando, poxa, como é que a gente vai fazer para sobreviver à economia sem ter que abrir tudo ou sem ter que fechar tudo? Como é que a gente vai fazer para ajudar as pessoas a terem renda, sendo que, de repente, o jeito de fazer renda pode mudar totalmente a partir de agora? Certo? Com certeza. Então, assim, eu tenho visto pessoas se virando, vendendo máscara, fabricando máscaras caseiras. Certo? Inclusive, eu incentivo os pacientes a fazerem isso. Sim, com certeza. Porque isso vai trazer para eles também autonomia, né? Um pouco de esperança. Uma possibilidade de sonhar, né? de planejar, de projetar. Mas eu acho que a gente precisa, sim, convidar mais pessoas para a gente ter um debate maior, né? No nível das pessoas que tomam decisão, das pessoas que têm recursos financeiros ou estruturais, para a gente poder repensar o mercado, repensar a forma de gerar renda, porque tem que ser sustentável, precisa ser inclusivo, não adianta a gente pensar que se a gente selecionar uma parte da população, todos vão ficar bem, não vai. Enquanto tiver um com fome, todo mundo vai ter fome. Enquanto tiver um doente, todo mundo vai adoecer. E a prova disso é o Covid. Uma pessoa lá na China ficou doente, o mundo inteiro adoeceu. Então, eu sempre friso isso aqui nas minhas conversas, porque eu acho que a gente precisa enxergar o tanto que nós estamos conectados. E numa realidade de tanta conexão, né, tudo está interligado, como é que a gente vai pensar em tolerar a exclusão? Né? Então, chega de preconceito, chega de defender lados extremos, né? Vamos dialogar, vamos fazer conexão, porque a conexão... Exatamente, vamos se abrir, né? Abrir as possibilidades, dar as mãos, né? Vamos dar as mãos, porque isso é conexão essencial, certo? Eu agradeço muito você ter participado hoje, né? Vou deixar aqui, depois da entrevista, embaixo também no canal, pessoal. Assinem o canal, porque vocês não fazem ideia do que é essa cabecinha aqui está inventando para vocês. Tem coisas fantásticas por aí. Então, assinem o canal, legal. Ativem o sininho. E aqui vou deixar os dados do Wesley, para quem quiser contratar esse grande psicólogo e psicodramatista. Combinado? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela essa troca. É um prazer imenso poder compartilhar com você um pouquinho desse tempo. É isso aí, Wesley. Tchim, tchim. Tchim, tchim.